Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje, ele fortalece mentes sob pressão. Estou aqui com Wilbert Acioli. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Que legal. Eu queria que você se apresentasse, né? Porque eu falei assim meio no geral, mas acredito que tem várias vertentes aí para você compartilhar aí para o público te conhecer melhor. Sim, vamos lá. Eu sou o Wilbert Acioli, carioca do Rio de Janeiro, 36 anos de idade, pai da Giovana, do Gabriel, esposo da Grace, mais conhecido como Will, alguém que é apaixonado por desenvolvimento humano, por treinamento, por falar do amor de Deus, de estratégias, de como Deus faz, encontrarem o seu próprio caminho, entenderem o como que elas vão fazer para viver aquilo dali e dar esse suporte emocional, porque viver já não é fácil e viver sem orientação, sem direção, sem entendimento se torna mais difícil ainda. Então eu sou essa pessoa que as pessoas ligam para pedir ajuda, orientação, conselho e apontar um caminho para elas, para ajudá-las também a viver o que elas têm que viver. Amém, amém. E nem sempre foi assim, ele vai compartilhar aqui a trajetória dele até ele chegar, né, nesse nível, nesse patamar aí. Eu queria que você falasse também se você nasceu em lar cristão, como foi a sua juventude ali, se você já conhecia Jesus, como foi esse encontro, esse processo de conversão. Legal, vamos lá. Tudo começa pelo fim. Como assim? Com 1 ano e 4 meses de idade, eu tive uma convulsão. Minha mãe teve que me levar às pressas para o hospital. E como minha mãe mesmo relata, ela falou assim, não era para você estar aqui, você tinha morrido. Eu vi você morto. Minha mãe fala isso. Eu vi o médico falando para poder ver roupinha, eu vi você deitado, mas eu lembro da oração que eu fiz. Porque minha mãe não era convertida, meu pai também não. Só que no local onde nós morávamos, tinha um pequeno quintal na comunidade de Niterói, da Vila Ipiranga, e minha mãe deixava o espaço para o pessoal da igreja fazer culto lá. E aí, nesse dia que eu tive a convulsão, diz minha mãe que ela, quando o médico falou que a convulsão tinha me matado, alguma coisa assim, ela botou a mão no meu peito e falou assim, Deus dos crentes, eu vivo ouvindo o seu povo falando que o Senhor faz milagre. E eu não tenho nada, eu nem te conheço direito. Mas esse é meu filho, é meu único filho. Então, se o Senhor pode ser esse Deus mesmo, traz meu filho de volta. E ela falou que ela saiu no corredor do hospital. Foi assim, tudo começou por aí, porque ela diz que antes dela chegar no final do corredor, o médico chamou ela de volta. E ela falou que eu estava sentado. De início eu não acreditava muito nisso. Falei assim, é coisa da cabeça da minha mãe. Mas com o tempo, com as experiências, com tudo que já aconteceu para que eu pudesse chegar até aqui, não tem como não ver o amor de Deus no meio de tudo isso. E se falando de crescimento, eu comecei a ler a Bíblia muito cedo. Porque a minha família, por parte de pai, principalmente onde eu fui criado, é muito misturada de diferentes religiões. E no meio de uma discussão dessa de início de ano, eu lembro que eles estavam discutindo sobre Deus e a minha avó, a dona Joana, ela me chamou assim e ela falou assim, você está vendo todo mundo discutindo lá fora? Aí ela apontou, tinha uma Bíblia debaixo dela. Não sei se você chegou a lembrar, você é nova. A máquina de costura que parecia que era um carrinho. Tinha um espacinho de baixo assim. As Não pessoas sei vão se eu lembrar. sou dessa época, mas eu também não sou tão novinha. E ela me levou e ela levantou assim, um pano de prata e tinha uma Bíblia debaixo. Ela falou assim, estão discutindo por conta desse livro. Mas se você não quiser ser igual a eles, de ficar discutindo, de acabar com o churrasco de família por conta disso, você precisa pegar esse livro e ler daqui, até o final. E aí você vai entender mais. Eu, na fase de que estava aprendendo a ler e escrever, peguei a Bíblia e comecei a ler. Eu levei cerca de 4 anos e li a Bíblia toda, do jeito que minha avó tinha falado. E na maior parte das vezes eu lia para ela. E aí eu, quando terminei, falei, agora eu terminei, agora eu sei. Ela falou assim, não, agora você não sabe nada, agora você tem conhecimento, a sabedoria você só vai ter se ler de volta. Uau. E aí eu voltei, mas deu mais 3 anos e pouco, assim. Só que o que eu não sabia é que aquelas histórias que me prendiam, que quando eu pegava para ler, parecia que me saltavam aos olhos, que aquilo dali ia guiar toda a minha vida. Que aquilo dali me ensinaria estratégias que, olhando logicamente, não faz sentido nenhum, mas quando testadas e aplicadas, funcionam.
Eu não sabia que dali eu ia ter tanto entendimento de olhar para a história de uma outra pessoa e falar assim, ah, tá, você está vivendo esse ponto. As pessoas me contam a história delas, o problema e tudo que está acontecendo, é como se eu fosse uma novela ou um filme repetido. Porque você começa a ficar fácil você entender o que tem que ser feito para poder ser tudo transformado. E aí, isso foi o suficiente para ter um encontro com Jesus? Não. Eu só sabia de letra. E isso, na fase da adolescência, me impediu muitas coisas, porque eu tinha muita dificuldade na igreja de ouvir alguém pregando alguma coisa, e se tivesse fora do que eu tinha lido aqui, eu tinha dificuldade de me colocar no meu lugar e ficar quieto. Eu chamava para conversar, eu queria mostrar. Isso me trouxe muito problema. Eu me afastei da igreja. Porque eu não aceitava, por exemplo, ser disciplinado na fase da adolescência, porque gostar da filha do pastor era pecado. E a Bíblia nunca tinha me mostrado isso. E eu queria argumentar. Eu falei, já que eu não sou bem-vindo aqui, eu vou sair daqui. Me afastei. 2009, eu voltei e fiquei mais cerca de 3 anos assim, e as coisas fluíam, sabe? Mas aí eu me afastei de novo em 2011 para 2012, que foi quando eu descobri que ia ser pai. E fui muito maltratado na igreja. E eu não aceitava aquilo dali, eu fiquei com raiva de Deus. Só que em 2016 eu encontrei Jesus de verdade. Porque eu foquei na minha carreira, foquei no meu crescimento, fui turismo corporativo, entrei como auxiliar e as coisas aconteciam muito rápido, sabe? E eu não entendia exatamente por quê. Já tinha recebido promoção por pegar papel de bala no chão e jogar no lixo. Nesse nível, não faz sentido. Nossa. Sabe? O básico, né? O básico. E eu olhava e falava, não faz sentido. E quando chegou 2016, ganhando bem, trabalhando, foi a preparação de 2017, fui eleito um dos melhores funcionários da empresa, tem as praquinhas e tudo. Só que eu não sabia que quanto mais eu alcançasse aquilo, mais vazio eu me sentia. Faltava alguma coisa, sabe? E foi nessa daí, num determinado dia, que eu tinha um caminho certo para ir para o trabalho todo dia. Eu decidi mudar o caminho. Não vou por esse caminho. Tá chovendo, eu vou passar por outro. E quando eu fui atravessar um jardim, por conta da chuva mesmo, eu fui passar por uma rua, eu ouvi, assim, nitidamente, era uma altura mais ou menos dessa mesa, eu pulei. Eu ouvi nitidamente, assim, uma voz que falava dentro e fora ao mesmo tempo. Se eu pedisse para você pular, sem ver, você pularia? Eu olhei e falei, eu não sei quem está falando, eu vou ficar quieto, não vou responder isso não. Não vou responder isso não. E fiquei quieto. Só que aquela voz me trouxe uma paz, assim, que há muito tempo eu não sentia. E aí Deus me lembrou de uma oração. Lembra dessa fase que eu falei dos 14, que eu me afastei? Eu lembro que na época eu estava começando a pregar em alguns lugares, e eu lembro que eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, a partir de hoje eu não vou pregar mais, eu não vou subir no púlpito para poder falar de algo que eu não tenho ainda. Eu quero ter uma família. Eu não quero depender só da oferta para poder levar a sua palavra. O dia que o Senhor me der uma família, que o Senhor me der um trabalho, me der sustento, e o Senhor pode me pedir o que você quiser, que eu largo tudo e volto. E nesse dia eu ouvi e Deus me lembrou dessa oração. Ali eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, Deus está me chamando de volta. E aí aquilo ficava, você aceita o dia inteiro trabalhando. Até quando foi aproximadamente 5 horas da tarde, eu trabalhava numa área muito legal, muito bonita, os maiores cartões postais do Rio, a empresa era virada para aquilo, eu estava olhando para o Pão de Açúcar. Uau. E aí eu vi assim, o Pão de Açúcar ficando preto e branco, colorido, preto e branco, colorido. Eu falei, eu tô ficando doido, mas Deus, se é para me deixar em paz, se eu quero saber se eu paro, se o Senhor mandar, se é o Senhor que está falando comigo, eu largo tudo. E eu recomeço. Ali foi meu encontro verdadeiro com Deus, porque um mês depois daquilo dali veio o burnout, veio o apagão, minha esposa na época estava com câncer, minha filha pequena, meus pais se divorciando, era um furacão assim. E aí eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas se é o Senhor pular sem ver, eu vou. Primeiro Deus construiu tudo que você pediu e depois veio muitas coisas para atrapalhar no processo, né? E aí você teve que fazer uma escolha difícil
E aí, por favor, continua. Exatamente. E aí, para quem está ouvindo, a gente precisa entender o seguinte, Vanessa. Tem coisas de Deus que são eternas e fixas. Isso falando de prática. Mas tem coisas que são temporárias. E a gente precisa ter cuidado para a gente não perder o nosso coração no que é temporário ao invés de focar no que é eterno. Entende? A arca foi muito boa. Salvou a família de Noé. Mas depois do dilúvio, acabou o propósito da arca. Você não precisa mais ficar. E a minha vida no turismo corporativo foi um pouco disso. Deus tinha um novo tempo. Aquilo que eu olhava com muita admiração perdeu o encanto. Eu ia trabalhar, falei, não faz mais sentido estar aqui. Eu olhava assim, a minha tristeza, várias vezes eu reclamei. A minha tristeza era quando chegava o quarto dia útil e eu sabia que no dia seguinte, quanto eu ia receber, eu ia receber em dia. Não faz sentido, é mais um mês sendo pago para estar fazendo algo que eu não quero mais fazer. Até que um dia, conversando com um amigo, ele falou, Will, sua vida está fora. Sua vida não está aqui dentro. Você não é daqui. E várias vezes eu ouvi isso. Você não é daqui. E ali eu falei, eu acredito que é isso mesmo. Um dia, voltando do trabalho, eu lembro que estava muito estressante. Ficou estressante. Não era. Mais de um mês para cá, depois que eu disse sim para Deus, parece que meu coração se fechou para aquilo dali. Eu não conseguia mais fazer. E eu lembro que eu, voltando do trabalho, estava taquicardia, coração acelerado. A pressão, eu sempre trabalhei com pressão, desde a época que eu jogava futebol. É comum a pressão. O crescimento tem pressão, e a falta do crescimento também. Mas aquela pressão estava me sufocando a ponto de um dia eu voltando do trabalho, estava na condução no ônibus. Teve um rapaz que ele falou assim para mim, Will, tá tudo bem? O Will, tá tudo bem, perdão, ele não me conhecia. Ele falou, tá tudo bem? Moço, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aquela ideia de falar para todo mundo, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Só que eu sabia que não estava. Só que eu achava que era crise de ansiedade, taquicardia, já era comum, eu estava adaptado com não dormir bem à noite, com acordar com a mente acelerada. A ponto, Vanessa, eu nunca fui muito de beber, mas na época eu fiz um curso de coquetelaria tentando desacelerar e eu estava tomando vodka pura de manhã para ter coragem de sair e trabalhar. Jesus. Porque eu não tinha coragem, eu não gostava mais daquilo. Só que nesse dia eu lembro que a última coisa que eu ouvi foi tá tudo bem. E parece, não tem quando você está conversando com alguém, só que você está com sono e dorme. Eu apaguei. Assim, na minha mente apagou. E quando eu voltei, eu lembro que quando eu apaguei, eu estava dentro do ônibus, e quando eu voltei, eu estava conversando com a médica do jeito que eu estou conversando com você. Com os exames na mão. E eu, do nada, olhei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Você estava dentro do hospital? Estava dentro do hospital quando eu voltei. Não estou entendendo nada que você está falando. O que eu estou fazendo aqui? Porque nesse tempo onde parece que foi um sono, onde tudo ficou escuro, eu só pensava na minha filha. Eu achei que eu estava morrendo. Eu só pensava nela, eu pensava, como é que vai ser a vida da Giovana se eu não voltar? O que está acontecendo comigo? Não sei. Parecia que era um sonho. E quando eu voltei, exatamente no momento que eu falei assim, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas se o Senhor me permitir voltar, eu nunca mais vou chegar no ponto que eu estou hoje. Nunca mais. E foi a hora que eu voltei. Então, assim, é muito louco porque, ao mesmo tempo que eu via aquilo dali e, assim, eu sabia o que eu tinha falado para Deus na hora que eu voltei, sabe? E aí a médica falou, não, eu vou te dar 3 dias de atestado. Eu falei, pelo amor de Deus, não me dá 3 dias de atestado. O que eu vou fazer com 3 dias em casa? Não, de jeito nenhum. Ela falou assim, você só volta a trabalhar depois desses 3 dias. E antes de voltar, você ainda vai procurar um outro médico. E eu fiquei tentando burlar as regras para poder voltar a trabalhar antes. Só que a empresa não queria que eu voltasse antes, que eu tinha um atestado. Sim. Então, eu em casa, e eu torcendo para chegar. Isso foi uma terça-feira, dia 27 de outubro. Eu falei assim, e agora? Eu falei, cara, eu não consegui voltar, eu só consigo voltar na segunda-feira. Como é que eu vou fazer? E aí, eu consegui um médico que me atendeu na sexta-feira, ou seja, no último dia do atestado, 6 horas da manhã. E aí, o que eu pensei? Ele vai me liberar, eu vou pagar a consulta, ele vai me liberar, eu vou voltar para o trabalho. E quando eu voltei lá, ele falou assim comigo, ele olhou os exames, e ele falou assim, seus exames são como se fosse um exame de um atleta, você está muito bem, fisicamente, mas a questão aqui não é
física não. Que hora que você acorda? Falei, 5 da manhã. Ele, que hora que você vai para o trabalho? Falei, 5h40, 6 horas. Que hora que você volta do trabalho? Falei, meu horário é 5h30. E eu volto às 7, por causa do trânsito. Falei isso para ele. Aí ele, tá, e que hora que você chega em casa? Falei, às 9. Ele, no dia seguinte de novo? Falei, tem feito atividade física? Não. Aí ele foi me fazendo pergunta e falou, engraçado. Eu também acordo às 5 da manhã. 5h10 eu tô tomando café. 5h30 eu saio para estar aqui 6 horas da manhã. E às vezes eu trabalho até as 4, às vezes eu trabalho até as 10 da noite. A diferença entre eu que tenho 70, vou fazer 70, para você que talvez não chegue aos 30, é que eu amo o que eu faço e você não. Então, assim, eu poderia tentar colocar você pelo INSS mais um mês. Só que isso não vai solucionar o seu problema. Eu poderia te dar um remédio antidepressivo, mas você não precisa disso. Vou até passar um remédio, ele passou, acho que valeriana, alguma coisa assim, que são calmantes. Mas eu vou te dar mais um dia de atestado para juntar com o final de semana e você vai para casa pensando. Porque esse apagão que você teve, ele foi a ponta do iceberg. Você não precisa de nada hoje, mas se você continuar nesse ritmo, pode ser que você precise. Então aqui está seu atestado, vai para casa e pensa até segunda-feira o que você vai fazer da sua vida. Deus falando com você de várias formas, através de várias pessoas, só confirmando aí, esperando a sua realmente atitude, né? Entendeu? Posicionamento, atitude. Eu fui para casa, eu só chorava. Só chorava. Eu não sabia o que ia fazer. Deus, não tem como. Como é que eu vou fazer? Minha esposa está com câncer, minha filha está pequena, tem colégio para pagar, tem aluguel. Como é que eu vou largar tudo? Não tem como largar tudo. E eu fiquei nessa briga interna, onde toda vez que eu pensava nisso, eu só chorava. Na segunda-feira eu fui para a empresa e pedi demissão. Só que aí tinha um outro problema. Eu fazia uma função na empresa que era uma função que, na verdade, era uma função de 4 pessoas. Meu Deus. Era por isso que eu ganhava bem, entendeu? E aí, eu falei, mas como é que você sai assim? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar férias, a gente vai colocar alguém lá, você vai ajudar essa pessoa de longe, e depois que você voltar, a gente conversa. E aí eu me senti Moisés, por isso que eu falei das histórias bíblicas, com o faraó. Eu fiquei 3 meses pedindo demissão toda semana. Gente, eu quero ir embora. Ele, não vou te mandar embora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me manda embora. Eu preciso desse tempo em casa, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso da minha família. Eu não vou te mandar embora. Até que teve um dia, final de fevereiro, mais ou menos, 9 de fevereiro, teve um dia que tinha um executivo que ela gostava muito de demitir as pessoas e eu torcia para encontrar com ela e ela me mandar embora. E eu falei, mas eu não vou mudar a minha essência, eu não vou destruir tudo que eu construí. Então, vocês querem o quê? Vocês querem que eu comece a faltar? Eu não vou fazer isso. Mas eu também... Aí ela falou assim, a gente não vai te pagar multa. Falei, quer saber? Teve uma hora que eu falei, você quer saber? Se é Deus mesmo que está falando comigo, Ele que vai dar conta. Então, eu abro mão da multa, eu abro mão de tudo, eu quero ir embora. E aí ela saiu. O dono da empresa, na época, ele falou, não tem jeito, você não vai ficar. Ele já tinha feito muitas propostas, assim, para ficar. E ela saiu, eu falei, agora ela vai voltar e vai me demitir. Eu consegui convencer ela. Ela voltou, parou, olhou para mim, ela falou assim, você não é daqui. Ela me lembrou aquilo que eu sempre ouvi. E você, quando fala do que você quer fazer, de ajudar pessoas, eu não sei porquê, cara, se carrega um brilho. Ela falou, isso vai dar certo. Deixa eu te falar um negócio. Eu vou lá falar com ele. Eu quero te demitir porque eu quero ver você viver o que você nasceu para viver. Nossa. E ela voltou, a partir dali eu cumpri todo o processo até o dia 4 de abril. Dia 4 de abril foi o dia que eu saí e depois que eu peguei tudo assinado, eu pensei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E foi, eu falei, tudo que eu sei fazer é criar estratégias e ajudar pessoas, eu vou ajudar pessoas. Que às vezes Deus fala na entrelinhas, assim, né? Ele dá uma direção, mas depois fica em silêncio. Então, vai esperando a gente agir primeiro o nosso passo para poder soltar mais coisas ali. Então, para você, naquela época, né, na sua cabeça, poxa, eu já fiz o que deveria fazer, pedi demissão. Mas e agora? E agora? O próximo passo. Sabe? Como é que vai ser? E às vezes a gente acha, não, tô debaixo de uma palavra de Deus e vai dar tudo certo. Não, mas às vezes a gente não tem ideia do para que a gente está vivendo aqui. Isso. Esse apagão mental, ele me fez questionar muita coisa, ele me fez começar a me olhar para dentro, entender os conflitos que eu carregava na mente, porque tem conflito que a gente não quer resolver, porque dói. Exatamente. A gente foge dele. E eu comecei, para quem que eu preciso pedir perdão, quem que eu preciso perdoar nesse processo. Meu pai e minha mãe se divorciando. Meu pai começou a ir mais para minha casa e eu comecei a cuidar do meu pai, ao mesmo tempo cuidava do meu pai, cuidava da minha mãe, do emocional deles.
cuidar, porque eu sempre pensei assim, eu nunca vou ser alguém bem sucedido fora se eu não cuidar do que está dentro. A começar de mim, minha filha, minha esposa, meus pais. Eu falei, eu vou cuidar deles, eu não quero saber de mais nada. Se eu tiver que quebrar... Quantas vezes eu pedi a Deus para poder morrer, porque eu falei assim, eu não vejo saída para essa situação, sabe? E aí, dentro desse processo, meu pai e minha mãe voltaram. A minha esposa, graças a Deus, começou a servir na igreja. A minha filha começou a ir para a igreja, eu levando e cuidando de todo mundo. E aí, só que eu não ia para a igreja. Eu levava ela, mas eu não ficava. Por isso que eu falei do encontro. Teve um dia, a igreja lá, o pastor Leandro, ela tinha cerca de 1.500 pessoas, hoje em dia tem mais. Sim, lotado. E na hora do apelo, o pessoal foi lá na frente, e eu pensando assim, eu sou emocionado, daqui a pouco muda de ideia. E quando acabou tudo, ele falou assim, mas tem uma pessoa que hoje precisa vir aqui na frente. Porque ela fala para a esposa vir, ele fala para a esposa vir, tem um homem, ele fala para a esposa vir, ele fala para a filha vir, ele ensina o caminho da igreja, mas ele foi muito ferido, por isso ele não está voltando. Essa pessoa está aqui hoje e ela está com a mão suando. Pensando, ela está aqui psicológico, sabe? E não só ela está com a mão suando, ela está segurando a cadeira. Quando ele falou que está segurando a cadeira, que eu olhei, eu estava com a mão assim segurando a cadeira. Meu Deus. Eu fui, soltei, falei, não é comigo. E ele falou, e Deus me incomoda, e você tem que voltar, e você tem que voltar, e Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas você tem que dar esse passo, você tem que alinhar. Deus não vai te abençoar fora do jeito que Ele vai te abençoar se você estiver alinhado com Ele. E vem. Ele foi segurando tanto o apelo, e eu torcendo para o culto acabar, teve uma hora que ele falou assim, e para você não ter dúvida que é com você, que você acha que eu estou falando isso para poder mexer com a cabeça das pessoas, você está com a camisa rosa, de listra. Eu olhei para a camisa, falei, sou eu. A partir dali, minha vida nunca mais foi a mesma. Aí você foi. Não tem mais para onde fugir. Sabe? Não tem mais para onde fugir. E aí, encurtando um pouco a história, assim, para ser um pouco mais objetivo, eu daí para lá eu entendi que a minha missão era ajudar pessoas. Deus, o que você quer de mim? Ajudar pessoas. Veio a pandemia. A pandemia, o que eu passei antes do mental, do emocional, quando teve o lockdown, muita gente precisava daquilo que eu tinha vivido. E eu lembro que Deus ele foi tão cirúrgico, porque antes da pandemia Deus falou assim para mim, teve uma oração lá em casa, eu precisando de cesta básica na igreja, porque não estava dando certo, nada acontecia. E uma pessoa que foi levar a cesta básica, ela orando por mim, ela pegou minha carteira de trabalho para orar. E ela falou assim, deixa eu orar sua carteira de trabalho. Ela orou. E ele falou assim, nunca mais sua carteira vai ser assinada. E eu já desesperado. Nunca mais, eu crente que era uma palavra de esperança. Nunca mais sua carteira vai ser assinada. Porque o que Deus tem para sua vida precisa se cumprir. Aí me devolveu a carteira, fez outras orações, depois falou, não, vem cá, me dá aqui a carteira de novo. Você não entendendo nada. Sem entender, sempre assim, sem entender nada, eu estou indo. E ele falou assim, não, sua carteira vai ser assinada assim, mas vai ser por um motivo específico. Resumindo, eu em casa, desesperado, sem saber o que ia fazer, apareceu uma proposta numa empresa do outro lado da rua que eu morava, que era uma clínica dentária, para me poder fazer o que eu sempre fazia, gestão. E aí ela pediu para eu poder prestar serviço, fazer o orçamento, eu fiz. No segundo dia ela falou, cara, você não pode ficar aqui prestando serviço, sua carteira vai ter que ser assinada. Eu falei, sério? Ela, sério. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu preciso. Assinei a carteira, ela falou, vai ser depois de amanhã. Fui no centro do Rio, fiz os exames, assinei a carteira. Quando eu voltei, entreguei a carteira na empresa, lockdown. Fechou tudo. Meu Deus. O dono da empresa me liga uns dias depois e fala assim, pode ficar super tranquilo, você é funcionário, você vai receber como funcionário. Você não precisa vir trabalhar, que era dentário, mas você não precisa vir. E eu sei que você ajuda pessoas, então já que você vai estar recebendo em dia, vai estar fazendo tudo isso, ajuda pessoas. Tá bom. E eu passei a pandemia inteira ajudando pessoas. De início, no início do lockdown, na segunda semana mais ou menos, eu ficava cerca de 10 a 14 horas por dia, só conversando com os outros. Ia para o escritório, tomava café conversando com um, almoçava conversando com o outro e ajudando a pessoa resolvendo o problema. Já pensou em fazer isso? Faz isso aqui, não sei o que, conversa. Cara, você precisa de um psicólogo. No seu caso é psicólogo. Eu estou conversando com você, você pode contar comigo, mas procura um psicólogo. Não sei o que. E fui. Beleza, 2020. 2022. Ainda é 2018. O Ministério da Saúde entra em contato porque também não sabiam que era burnout. Porque foi esse médico que me atendeu e falou, você está com sintoma de burnout. Eu falei, o que é isso? Aí eu vou estudar. Assim. 2020, ajudei esse monte de gente durante não sei quanto tempo, 1 ano, 2, não sei.
E em 2022 eu recebo uma ligação de uma jornalista chamada Janaína Figueiredo, Jornal Globo. O que eu não sabia? Que nesse período eu ajudei algumas pessoas, muita gente relevante, eu não sabia quem era quem. Eu só ajudava, sabe? E aí falaram de mim para ela e ela queria saber mais sobre mim. Aí, resumindo, a matéria de 2, 3 páginas, se não me engano, numa edição de domingo do Jornal Globo, falando do meu trabalho, com um monte de gente que eu ajudei, que eu podia passar os contatos deles, falando de como eu ajudei eles. Aquilo dali me deu uma autoridade absurda, uma virada de chave. Aí, para quem está me ouvindo aqui, quando eu falo de virada de chave de Deus, tem uma questão que é muito doido, mas quando Deus falou para você, falou algo para você, a gente começou conversando sobre isso, por mais que não faça sentido, entenda o seguinte, é o jeito dele. Num desses dias de ajudar pessoas, de ir ajudar na igreja, de se voluntariar, me pediram para levar livros num evento da igreja. E eu fui reclamando. Domingo de manhã, cara, tem que levar livro, ajudar. Eu fui ajudar a igreja nesse período, Deus falou comigo. Tudo que você aprendeu fora, você vai fazer de graça aí dentro. Vai servir. E eu estava nessa fase de receber, servindo. Fui levar livro numa oração. Eu nem queria oração nesse dia. Tem aquele dia que a gente não quer oração de ninguém. A gente não quer falar, não sei vocês. Eu tenho dia que eu quero ficar de mal com Deus. Tem dia que eu não quero orar, Deus, eu não quero orar com você não. E sai da minha mente, porque ele fica na mente conversando com a gente. E no meio disso, o rapaz falou, vamos orar? Eu falei, eu não quero orar. Vamos orar. Eu falei, não quero orar. Ele vem aqui, ora, e depois você vai fazer o que tem que fazer. Pediram para levar os livros, eu ajudava na livraria. Eu falei, tá bom. Fui orar. E aí nessa oração, Deus usou uma pessoa e falou assim para mim, porque eu estou abrindo as portas e você vai... estou ligando você ao Tiago Brunet. Aí eu comecei a rir. No meio da oração. Falei, tanta gente antes de mim, como é que Deus vai me ligar? Isso era novembro. Eu não queria nem orar. Não queria Como nem que o orar, Senhor vai me dar essa graça? Você entende? Por isso que, assim, para quem está vendo aqui, Deus, ele fala com você. Ele não espera a perfeição de você. Ele te criou, sabe? Ele te conhece, ele sabe seus pensamentos antes de você falar, está escrito, sabe? Salmo 139, isso. E aí você, se você for olhar, observar, não vai fazer sentido. Só que 3 meses depois dessa palavra, eu em casa, no mesmo dia que o Jornal o Globo quis falar comigo, o telefone toca, um amigo meu falando que o Thiago estava precisando de alguém que conseguisse entender a mente dele, porque eu já tinha lido todos os livros dele, que conseguisse entender a mente dele para poder escrever o roteiro. Aí a parte engraçada, de manhã eu fazia live para 12 pessoas, falei sobre Davi, terminei com as 12 pessoas na live, essa live não cresce nunca, amassei papel, joguei no lixo. Quando ele falou, o Thiago precisa de um roteiro, não sei o quê, falando de quê? Tá falando sobre Davi. Aí eu lembrei do roteiro. Fui lá, peguei o mesmo roteiro que com 12 pessoas estava comigo na live, no dia seguinte 12 mil pessoas estavam ao vivo com o Thiago gravando. O seu mesmo roteiro. E ali eu entendi que eu falei assim, não é sobre mim, é sobre a mensagem. E Deus foi bem específico quando falou, né, sobre essa conexão com ele. O nome... Você não acreditou, né? Não. Porque a gente sempre fica, poxa, não, isso é muito grande para mim, será? Exatamente. A gente desacredita muitas vezes. Sabe? E ali foram 2 anos e meio escrevendo. Por gratidão, assim, apaixonado por aquilo dali. Até que chegou o tempo que eu comecei falando. A nuvem andou. E eu falei, e agora? Como é que vai ser? E Deus foi fazendo, continuou cuidando. Até que 2 meses depois, o telefone toca. Deus sempre, desde a conferência de China, Deus sempre falou que ia me trazer para São Paulo. Não, que ia fazer uma mudança rápida. E aí, num dia após a conferência de China, carregando cadeira, fiz todas as etapas, fui voluntário, sou apaixonado por isso, por servir. Legal. Sabe? E aí, 1h pouca da manhã, um pastor, ele falou, você vai fazer uma mudança rápida. Aí eu esqueci, isso era 2020. Chegou em 2024, apareceu a proposta de vir para São Paulo para ajudar a fazer isso, ajudar pessoas a entender a mensagem que elas carregam e levar essa mensagem à frente, em forma de livro, em forma de método. Eu falei, nossa, que projeto incrível. Eu quero fazer parte disso aí. Você aceita, você topa, mas tem que estar aqui. Eu falei, não, final do ano eu vou, é férias. Eu falei, não. A editora é para novembro. Uau. A gente precisa de você aqui antes. Falei com a minha esposa, em 15 dias a gente organizou tudo e viemos para São Paulo. Eu, minha esposa e 2 filhos. E o cachorrinho. Porque você entendeu esse chamado também, né?
Sabe qual é a parte mais assustadora? O mesmo pastor que liberou a palavra em 2020 na Conferência Destino, quando eu cheguei, meu primeiro dia aqui em São Paulo, aqui na empresa, e eu tenho o procedimento da oração 12:02. E eu dei a mão, orei, e quando eu soltei a mão, que eu olhei para o lado, o mesmo pastor que liberou a palavra. Meu Deus. Ali. Ele veio te receber. Sabe? Era o pastor da empresa. Que legal. Gente, é incrível esse testemunho, essa trajetória que você vê a mão de Deus, assim, em todo o percurso, em todo o caminho. É incontestável alguém falar para você que Deus não estava na sua história. Entende? Né? E você lá no começo, né, que eu guardei bem isso, porque você ficou magoado com a igreja. E muitas vezes as pessoas não têm a coragem que você teve de questionar alguém que naquela época era autoridade, estava acima de você. Mas você, com o seu conhecimento, você confrontou aquilo. E por isso você se feriu. Mas não porque você estava errado, mas porque você seguiu exatamente o que a palavra de Deus fala. Então, parabéns pela sua coragem de você ter feito isso, por mais que doeu. Mas é algo que eu fiquei, assim, impressionada, né? Que você falou aqui no começo, eu não posso esquecer para comentar isso com ele, porque realmente foi um ato de coragem mesmo. E mesmo assim, Deus te tratou depois, tirou esse trauma e você voltou e serve na igreja. Sim, é muito importante cada um de nós entendermos o seguinte: no lugar onde está a cura, onde que está a dor, a ferida, justamente onde está a cura. E é onde que Deus quer te usar. Por quê? Porque eu entendia da palavra. Só que Deus ele queria me usar na palavra. Então, entenda o seguinte: dar certo no lugar errado não é dar certo, é dar errado. Exatamente. Da mesma forma, dar errado no lugar certo é propósito também. Sim. O alinhamento espiritual acontece quando você é a pessoa certa no lugar certo. E aí começa Deus a agir. É que eu vejo muita gente querendo que Deus abençoe em coisas onde ele não vai quebrar um princípio para poder cumprir uma vontade. Ele estabeleceu tudo. Ele não pode negar a si mesmo. Entende? E aí, na palavra, eu fui exortado, eu fui corrigido, eu fui magoado, eu fui ferido, mas também eu fui curado para poder curar. E aí, depois desse alinhamento, depois que eu voltei a servir na igreja, voltei a ajudar, eu fiz o seminário, na verdade são 2 seminários, eu fiz em uma igreja, depois eu fiz em outra. Fiz o seminário, me tornei professor do seminário, dava aula, um estudo de domingo pela manhã e ajudando pessoas com o que mudou minha vida, que é o que eu coloquei naquele formulário. Por que eu comecei a viver tudo isso? Porque quando nós vamos em Romanos 12:2, ele vai dizer o seguinte: renovar a nossa... Não se conformeis com esse mundo, mas renovar através do vosso entendimento, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso pegar a Bíblia aqui? Por favor. Que aí eu gosto muito de falar assim, já que hoje eu estou ensinando, então deixa eu ensinar isso aí, com a base vamos lá. bíblica. Quero aprender aqui hoje, hein? Isso daqui foi o que mudou minha vida. Atos Romanos. E aí você pensa lá atrás que a sua avó falou sobre isso e ela te instruiu de uma maneira assim muito assertiva, né? Falando da Bíblia. Exatamente. Se for olhar a questão do tempo, a minha avó, vamos lá enquanto eu estou pegando aqui. A minha avó, ela se converteu lendo a Bíblia, só que o que eu descobri depois é que minha avó não sabia ler. Sabe quem lia para ela? Eu. Sim. Porque ela me ensinou um caminho para que eu pudesse ler a Bíblia para ela, eu não sabia. E 2 dias antes de falecer, minha avó faleceu em 2014, eu lembro que eu sempre falei para ela: vó, eu posso estar onde for, fazendo o que eu estiver fazendo. Se a senhora me ligar, eu largo tudo que eu estou fazendo e venho. Eu lembro que era um sábado, eu estava em casa e ela me ligou e falou: Neto, você pode trazer um remédio para mim? Sua avó está gripada. Foi a única vez que minha avó me ligou. Eu parei tudo, fui comprar o remédio e levei o remédio para ela. E eu aproveitei para tomar um café. E eu sentado com ela, assim, eu tinha o hábito de tomar café com ela no sábado. Falei: Dona Joana, o apelido dela era Dona Filhinha, né? Mas eu chamava de Dona Joana para poder implicar. Falei: Dona Joana, você vai fazer 90 anos. Ela estava com 89, você vai fazer 90 anos. Hoje eu tenho uma condição que quem a senhora quiser que eu traga no aniversário da senhora, eu trago. Quem que você gosta? Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol? Eu sempre confundi os dois. E aí eu falei: o que você quer? Esses caras aí que você fica cantando a música ali, quem que você quer que eu traga no seu aniversário de 90 anos? Você quer que eu bote samba? O que você quer? Eu banco, falei com ela.
Ela estava tomando café, ela parou, me olhou assim e ela falou assim, eu quero descanso. Não quero festa, eu quero descanso. Eu já falei com Deus, eu sei que Ele vai me levar. Nossa. Você está falando besteira, 9 horas da manhã, Dona Joana. Vamos voltar pro café. Aí voltei pro café com ela. E aí ela ficou me olhando serinha assim. E eu lembro que eu falei assim, ó, amanhã eu venho aqui, trago a Giovana, que era minha filha no colo, pra te ver. Ela falou assim, não, meu neto, eu tô gripado, eu já conheci minha bisnetinha já. E eu preciso ir, porque você tá pronto. Minha missão sempre foi te preparar. Falou, de todos os netos que eu tenho, você é o mais parecido com seu avô. Seu avô viajou bastante, meu avô era militar, seu avô viajou bastante. E você também vai viajar. Você vai rodar o mundo. Só que diferente do seu avô que era sem vergonha, você tem caráter. E você está preparado. Eu te bati que minha avó era assim, ela cuidava de muitas crianças, de filho, neto, de sobrinho. E eu era aquele tipo de criança, que dos meninos eu era o mais novo, que quando eu aprontava alguma coisa, às vezes ela não batia em ninguém, mas batia em mim. É injusto. Ela falou, não, porque você tem que ter caráter. Para onde você vai, você tem que ter caráter. Ela sempre falou sobre isso. E nesse dia ela falou comigo assim, eu preciso ir, você está pronto. Foi o domingo, eu voltei lá, mas não levei minha filha, que eu obedeci ela. Sim. Na segunda-feira, ela começa a sentir falta de ar. Meu pai pega ela para poder levar para o hospital. E ela vai dando tchau para todo mundo. Tchau, Solange. Tchau, Célia. Tchau, Cat. Roberto, cuida da Cat, que é minha irmã. Cuida da Cat. E meu pai disse, mas para de falar bobagem, mano. Ela levou ela para o hospital. Ela chegou no hospital, fez o exame, né, fez os exames e parou na sala de espera para ser liberada. Ela tinha feito já a questão do oxigênio e ela botou a cabeça no ombro do meu pai e falou assim, você estava sentindo, ouvindo o barulho dos pássaros? Meu pai, pássaros? Ela é. Olha só que sol lindo naquela janela ali. Aí meu pai falou que olhou para a janela. Quando olhou para ela, ela botou a cabeça no ombro dele. Foi. Então, olhando para isso tudo, assim a gente começa a ver Deus nisso, sabe? E aí, voltando em Romanos 12:2, que ele diz assim, 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, da sua, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso já é lindo, você ouvir isso. Só que curioso como eu sou, fui em Romanos 12:1. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Sim, boa. E Romanos 12:1 ele fala assim, portanto, meus irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Aqui ele me quebrou. Por quê? Porque não é sobre se emocionar. Porque na emoção a gente promete para Deus o quê? Leva-me além ao nível mais profundo de intimidade. Eis-me aqui. Entendeu? Eis-me aqui, usa. Quando Deus aperta, a gente não entende nada. Mas quando você fala de forma racional, você lembra do que você prometeu. Porque não foi na emoção. E aí ele fala que é o vosso sacrifício. Esse sacrifício não é fácil. Cristo se sacrificou. Olha o preço que ele pagou. Sabe? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ainda tem que agradar. É tipo, né, você acordar 3 horas da manhã com sono e orar. Porque várias vezes eu perguntei para Deus, eu passo 16 horas do meu dia acordado. Por que você quer conversar comigo de madrugada? Já você perguntou isso, não? Eu sempre ouvi falar, não, mas de madrugada é onde tem, né? Deus está mais acessível e tal. E eu já acordei num processo que eu passei, eu fiz exatamente isso. Eu busquei Deus como eu nunca tinha buscado antes. E eu acordava às 3 da manhã. Mas foi aí que começou o meu processo de conversão também. É real. Entendeu? Olha, sacrifício. É o sacrifício, exato. Sabe? E aí, aí ele começa, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Aqui ele está dando uma direção. Mudar a mente, eu lendo isso, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu não mudar minha mente, eu não vou experimentar e nem vou comprovar. E ali eu comecei a encontrar muitas respostas para questionamentos que eu tinha. Porque na minha cabeça, como é que alguém conseguia ser muito usado por Deus, às vezes numa profecia, numa revelação, e chegava depois, a pessoa não estava vivendo o melhor da terra. Como é que Deus usa alguém assim e a pessoa não desfruta daquilo dali? E eu falava, eu não quero esse Deus, não.
Esse Deus que vai me usar para os outros, mas a minha vida não vai mudar? Não. E eu tinha esse tipo de questionamento. Por que Deus levou o meu irmão de criação aos 16 anos numa operação policial na esquina de casa enquanto ele voltava para casa? Eu não tinha essa resposta, sabe? Mas, Senhor, eu vi tanta gente com promessa morrer e as pessoas falam que quem tem promessa não morre, e eu não confiava em Deus. Porque esse tipo de pergunta eu não tinha resposta. Só que conforme o tempo foi passando, que eu comecei a ver que quando você confia em alguém, ou você confia ou você não confia. E com Deus não é diferente. Quem é casado sabe disso. Ou você confia na pessoa que está contigo, ou você confia. E eu falei, Deus, eu abro mão do meu direito de entender para abraçar meu dever de confiar. Eu vou confiar que o Senhor é bom, mesmo quando eu não ver bondade no que o Senhor está fazendo mais. Eu vou confiar que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável, mesmo quando ela for contra a minha vontade. Porque eu sei que muitas vezes eu oro para que seja feita a sua vontade, mas faço de tudo para que seja feita a minha. Então eu vou abrir mão disso tudo. E o que o Senhor quer que eu faça? Eu ainda vou fazer sem reclamar. Porque eu preciso provar e ver que o Senhor é bom. Eu preciso provar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E a partir daí, desse dia que eu abri mão do meu direito de entender tudo, eu simplesmente comecei a viver o extraordinário. Sabe? De olhar... Hoje eu recebo mensagem todo dia. Todo dia eu tenho mensagem de alguém agradecendo por alguma coisa que eu ajudei eles a viver. Ontem tinha uma agradecendo porque o marido estava há meses nos Estados Unidos, há meses com medo, crise, recessão, mudança de governo, e não acontecia nada. E numa conversa com ela eu falei, o problema dele não está no governo, está no posicionamento dele como homem da casa. Manda ele se posicionar que Deus faz. E eu com muito medo de falar algo em nome de Deus. Eu vejo que tem gente que não tem, eu tenho. De falar, Deus está mandando eu falar, se é o Senhor, me tira do sério, me faz sonhar, sabe? Sim. E eu falei, porque a questão dele é posicionamento. O papel de pai, de homem, de marido, mas acima de qualquer coisa, de filho de Deus. E aí ela mandava mensagem falando, nossa, meu marido, semana que vem, terça-feira agora, dia 13, se eu não me engano, meu marido tem 2 propostas de trabalho para poder pegar pela empresa dele. Eu falei, nossa, é muito bom quando Deus faz isso. Porque não é sobre o Will. Entenda o seguinte, para quem está ouvindo aqui, você sabe dizer se o cano que chega a água, tanto do chuveiro quanto da torneira da sua casa, você sabe dizer se ele está limpo? Não dá para saber. E se tiver limpo e você está consumindo a água? Você não sabe. Mas a água chega. E eu vejo a nossa missão em ser o cano. A mensagem tem que chegar. Se vai estar limpo ou não, é você com você. Você tem que se limpar. A sua missão é querer estar limpo para receber melhor a água de Deus. Mas a água tem que chegar. É por isso que muitas vezes, não sei se já aconteceu, eu acredito que já aconteceu e acontece muito com você, que a gente não está nem tão bem. Você quer ficar quieto aquele dia que você não quer sair do quarto. Se você pudesse, não levantava da cama. E aí, ao longo do dia, Deus te usa para alguém e muda a vida de alguém. E a gente vê que realmente a gente está no caminho certo, que o chamado de Deus é para nós, que o propósito está sendo cumprido e que a mensagem dele está sendo levada. E essa é a gratidão que a gente tem, porque ser usado por Deus, trabalhar para o reino de Deus é um privilégio. Muitas pessoas ainda não tiveram esse entendimento. Às vezes acham, Deus quer me usar porque ele precisa que eu alcance vidas para ele. Não, ele não precisa de nós, mas ele escolheu contar com a gente. Então tem uma diferença muito grande, e quando a gente é escolhido para uma missão tão importante, a gente tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Não fugir, claro que faz parte do processo, a gente reluta um pouco, será que é isso mesmo? Não, mas Deus vai me usar e tal, e a gente tem realmente uma resistência, mas isso também faz parte de um propósito, né? E ver você hoje, que você quebrou todos, né, os paradigmas ali, você até comentou, né, nos bastidores que era tímido, que você, né, corria também ali, não queria, e hoje você vê que você nasceu para fazer o que você faz. É isso. Não é incrível? É isso. Eu gosto de dizer que eu sou totalmente improvável, sabe? Porque quem diria que um menino criado dentro de uma comunidade muito perigosa do Rio de Janeiro, onde você presencia, mesmo que indiretamente, assassinato, drogas, eu perdi amigos, não só o meu irmão de criação,
mas eu perdi amigos para o tráfico, e você vai crescendo vendo isso tudo. Mas quando a Bíblia ensina que de tudo que se deve guardar, guardar o coração, porque é dali que estão as saídas, você procurar guardar o coração no meio de tudo isso, falar isso não é normal, sabe? Hoje as pessoas me vêm falar de mentalidade. Por que eu ouvi falar de mentalidade? Porque eu não tive escolha, eu tinha que mudar minha mentalidade. Se eu não mudasse minha mentalidade, eu seria aquele mesmo menino que quando tinha 9 anos, que sentou na beira da rua que morava para poder pegar sol e pegou um livro para ler, ouviu de uma pessoa mais velha e falou: cara, isso daí não é para você não. Você não tem ideia que nós que somos pobres, que nós que somos pretos, nós não chegamos a lugar nenhum. Então você tem que trabalhar desde cedo, vai arrumar uma pedra para carregar, uma areia. Eu falo: cara, mas eu quero ler. Porque muitas vezes, para você viver o que você tem que viver, você vai ter que se posicionar contra tudo aquilo que te ensinaram a vida toda. Porque existem duas vozes que falam com a gente. Uma é a voz de Deus e outra é a voz humana. É quando você fala assim: eu vou pedir demissão. Aí a voz que está aqui fala: como que você vai viver? Mas a voz de Deus fala: vai lá e confia. E você fica nessa. Eu vim para cá conversando com o motorista ainda há pouco. Eu estava falando quando Davi, ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Isso é um autoconhecimento muito profundo. De você perceber que você não está bem. Porque tem gente que às vezes está brigando com o marido brigando com a mulher, gritando com o filho, maltratando pessoas na rua, e eles acham que o problema está no mundo. Eles não percebem que é ela contra ela mesma. Eu vim conversando com esse moço e eu falando: cara, a missão de Deus não é ajudar você a vencer na vida. Isso é trabalho, isso é estudo, isso é dedicação e a graça também. Mas é a preparação. A missão de Deus é te livrar de si mesmo. Porque você não precisa de ninguém para destruir sua vida. Você faz isso sozinho. Todos nós. Sabe? Facilmente, inclusive. Facilmente. Se tem uma habilidade que nós temos, é essa. É isso. Sabe? Só que quando você entrega a sua vida dele, a vida fica mais leve. Então essa é a minha missão. É que até os perrengues com Deus é mais tranquilo, né? Você sabe que é só uma fase, e quando você atravessar aquele deserto, você vai receber a vitória de Deus, e valeu a pena todo esse processo que a gente passa, né, de dor, e a gente ensina pessoas, a gente conta o nosso testemunho, isso edifica vidas, e as pessoas que não conheciam Jesus vai conhecer através da nossa dor, da nossa história, de todo aquele processo de sofrimento que a gente passou. E a gente está quase finalizando hoje, passou muito rápido, hein, produção? Mas eu queria que você falasse também sobre o seu trabalho hoje, né? Se você é treinamento, são mentorias, como que funciona, como as pessoas acessam você para ter uma mente renovada e também saber trabalhar, né, sob pressão, fortalecer a mente, porque realmente o dia a dia, né, exige muito de nós. Tá, vou deixar essa mensagem e inclusive te fazer um convite. Agora dá para convidar. Eu quero que você entenda o seguinte, você que está ouvindo essa entrevista. Existem pessoas que você não conhece, que elas já esperam por você, e você precisa chegar para ajudá-las. Você é a resposta de oração para alguém que você nunca viu, e daquelas que você viu também. Então você precisa encontrar o seu lugar no mundo. Salmos vai dizer que todos os seus dias foram escritos. Antes mesmo de você existir, Deus já te chamava pelo nome. Eu não sei como é que você chegou até aqui, se você sente que você é um erro, que você é um fracasso, que você não nasceu para nada, que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas deixa eu te falar um negócio. Só estou aparecendo aqui hoje para poder falar isso para você. Você vai chegar, você vai vencer. Você precisa, antes de tudo, se encontrar. E falando de se encontrar, eu no dia 5 de julho, aqui em Alphaville mesmo, Avenida Copacabana, número 190, eu quero te convidar para estar com a gente nesse dia, porque eu quero poder ajudar o maior número possível de pessoas a entender qual é a missão dela no mundo, a encontrar o lugar dela, a ajudar a resolver problemas. Se você quiser me encontrar, você pode procurar, vai aparecer o meu Instagram, tem o vídeo no YouTube, tem um canal, mas acima de qualquer coisa eu quero te convocar a entender que você carrega uma missão, que quando a Bíblia fala que o seu nome está escrito no livro, que todos os seus dias estão escritos, isso quer dizer que você está numa página. Então, a página que você está vivendo hoje, ela não determina a sua página final, porque a Bíblia está escrito que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, a sua página final, ela pode ser de final feliz. Por que eu falo que pode, não que vai? Porque depende do nosso posicionamento. Então, chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você viver o que você nasceu para viver, de entender qual é a missão que você carrega, de entender quais são os sinais que Deus está te dando para isso. Porque você vai chegar, você vai vencer, Deus vai fazer. E para encerrar o meu papel aqui, pedir só para o Arthur. Lindão,
pega para mim isso daqui. Eu vou te explicar por que eu vou Uau. encerrar aqui para poder te entregar. Esse livro para mim, esse livro eu comprei numa coleção. Ele, eu acredito que você não vai achar mais dele em português. Mas esse é um livro que ele chamou minha atenção porque ele fala de uma fé imutável, fala de construção de autoridade pessoal, ele fala sobre influência. E quando eu estava para vir para cá hoje, veio isso na cabeça. Pega um livro e leva para ela. Pensei em vários, Napoleão Hill, que eu gosto. Só que eu falei assim, não, pega isso para ela, entrega isso para ela, porque a missão que ela carrega precisa ser acelerada. Deus está te colocando num tempo de aceleração. Existem coisas que você nunca entendeu, que você não compreende, que você não sabe porquê, mas são barreiras, pequenas barreirinhas na mente, que tudo vai começar a fazer sentido, tudo vai começar a avançar. E esse livro é a porta de entrada para tudo isso. Esse é o seu nome. Amém. Deus sempre me surpreende, Deus sempre fala comigo através dos meus convidados e hoje não foi diferente. Então eu já quero agradecer por 2 presentes, né? Pelo livro, né? Que realmente eu vou ler com muito carinho, com muito amor, porque eu sei também que teve um propósito, né? Vai ter um propósito nessa leitura, e pelo convite do evento, estarei lá com o maior prazer e eu quero receber muito, né? A gente também que está com uma missão exatamente para com o mesmo propósito, né? Até de ativar pessoas falando sim para o chamado delas, porque se elas não falam sim, pessoas continuam sem conhecer Jesus. Então esse trabalho realmente é muito importante para o reino e conte comigo também. Também vou fazer o convite para o dia 28/6. Também quero que você esteja lá no nosso evento para abrilhantar ainda mais e falar sobre o amor da nossa vida, Jesus. Então, muito obrigada. Eu vou mostrar aqui, ó, o poder de uma mente transformada aqui, ó. E você tem projeto também de escrever, não tem não? Tem. Você não quer compartilhar um pouquinho aqui com a gente? Tem sim. Tem um livro que está saindo do forno aí. Já tem o nome, já tem tudo definido. E eu abracei de verdade essa missão. Eu quero mostrar para as pessoas o como. Porque é muito fácil falar assim, você tem que viver o seu propósito, você tem que mudar de vida. Tá, mas como que eu faço isso? Então, com todas as improbabilidades que eu vivi no caminho, de tudo que Deus foi me ensinando, eu consegui entender o como. Tanto é que muita gente me procura e fala, você é a pessoa do como. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas como eu faço isso? Então, eu quero ensinar pessoas a viverem como, a se posicionarem para isso, a ensinar esse caminho, porque, eu volto a dizer, eu tenho uma pressa muito grande. A gente não tem mais tempo a perder. Exato. Então, eu quero ajudar pessoas com isso. Esse projeto está saindo aí no 2º semestre já. Que legal, tem que expandir isso que você carrega, né? Tanto nos eventos presenciais, livro, internet, mentorias, porque é realmente algo muito poderoso que Deus te confiou e você vem fazendo isso, né, com excelência, alcançando muitas vidas. Então, eu já quero parabenizar você pelo seu trabalho. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter entregado tanto pra gente. Pena que passa muito rápido. Mas, ó, se você ainda não conseguiu acompanhar, né, todo o trabalho, porque aqui foi só um pedacinho de tudo que ele tem para compartilhar ainda. Então, acredito que nas redes sociais, não sei se tem canal no YouTube, né, algo onde as pessoas também podem acompanhar o seu trabalho. Se tiver algum outro canal, outro veículo, também pode deixar aqui pra gente. Tá, então vamos lá. Tem um grupo do WhatsApp, porque o que começou a acontecer? Muita coisa começou a acontecer muito rápido, então o tempo ele vai ficando escasso, e aí eu falei, qual é a forma que eu tenho de ajudar um monte de gente de uma vez só, porque não está dando para ser assim. E aí eu decidi criar um grupo de imparáveis, que são pessoas que entenderam, é um grupo gratuito, é a minha forma de ajudar mesmo, são pessoas que entenderam que elas não podem parar. É por isso que eu falo sobre gente sob pressão, uma pessoa sob pressão não pode parar. Então, esse grupo de imparáveis, pode me procurar, manda mensagem, eu mando o link para você. Foi e sempre será gratuito, porque eu preciso ajudar pessoas a avançarem de alguma forma. Então, você não pode parar, vai ser muito bem-vindo ao grupo também. Amém, amém. Então vai lá, pessoal, procure saber mais, né? Ter informações para você ser edificado, desbloqueado e ter uma mente forte e seguindo também, né, a palavra de Deus. Porque tudo, acredito que você faça, tem uma direção, né? Nada é por acaso. Então, você vai estar em boas mãos. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser, tá bom? E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso para você, Will. Muito obrigado também. Que Deus continue abençoando, que você possa tocar muito mais pessoas rapidamente. Amém. Eu adorei os meus presentes, hein? E você que ficou aqui até o final, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam as páginas aqui da descrição abaixo, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigada pela companhia e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!